O chamado de Cthulhu 1928 por H.P. Lovecraft, encontrado entre os papéis do falecido Francis Wayland Thurston, de Boston. De tais grandes poderes aos seres pode haver concebivelmente uma sobrevivência de um período enormemente remoto, quando a consciência se manifestava talvez em formas e feitios há muito retirados, antes da maré da humanidade que avança. Formas das quais apenas a poesia e a lenda captaram uma memória fugaz e a chamaram de deuses, monstros, seres míticos de todos os tipos e feitios. Algernon Blackwood, primeira parte. O horror na argila. A coisa mais misericordiosa do mundo, creio eu, é a incapacidade da mente humana de correlacionar todo o seu conteúdo. Vivíamos em uma ilha plácida de ignorância, em meio a mares negros de infinito, e não éramos destinados a viajar para longe. As ciências, cada uma se esforçando em sua própria direção, até então nos prejudicaram pouco. Mas, algum dia, a junção de conhecimentos dissociados abrirá perspectivas tão aterrorizantes da realidade e de nossa posição assustadora nela, que ou enlouquecemos com a revelação, ou fugimos da luz mortal para a paz e segurança de uma nova era das trevas. Os teosofistas adivinharam a tremenda grandeza do ciclo cósmico em que nosso mundo e a raça humana formam incidentes transitórios. Eles insinuaram estranhas sobrevivências em termos que congelariam o sangue, se não fossem mascarados por um otimismo brando. Mas não foi deles que veio o único vislumbre de eras proibidas que me arrepia quando penso nisso, e me enlouquece quando sonho com isso. Esse vislumbre, como todos os vislumbres terríveis da verdade, surgiu de uma junção acidental de coisas separadas. Neste caso, um antigo item de jornal e as notas de um professor morto. Espero que ninguém mais realize essa junção. Certamente, se eu viver, nunca fornecerei conscientemente um elo em uma corrente tão hedionda. Acho que o professor também pretendia ficar em silêncio sobre o que sabia e teria destruído suas anotações se a morte súbita não o tivesse atingido. Meu conhecimento da coisa começou no inverno de 1926 a 1927, com a morte do meu tio-avô, George Gamble Angell, professor emérito de línguas semíticas na Brown University, em Providence, no estado de Rhode Island. O professor Angell era amplamente conhecido como autoridade em inscrições antigas e frequentemente consultado pelos chefes de museus proeminentes, de modo que sua morte aos 92 anos pode ser lembrada por muitos. Localmente, o interesse foi intensificado pela obscuridade da causa. O professor havia sido atingido ao retornar do barco que aportava em Newport. Caiu repentinamente, segundo testemunhas, depois de ter sido empurrado por um homem de aparência náutica, que viera de um dos estranhos pátios escuros na encosta íngreme que formavam um atalho da orla marítima até sua casa na Williams Street. Os médicos não encontraram desordem visível alguma, mas concluíram, após um debate perplexo, que alguma lesão oculta no coração, induzida pela subida vigorosa de uma colina íngreme por um homem tão idoso, causara o fim. Na época, não vi razão para discordar, mas, ultimamente, tenho me perguntado, e mais do que me perguntar, como herdeiro e executor do meu tio-avô, pois ele morreu viúvo e sem filhos, esperava-se que eu revisasse seus papéis com certa profundidade. E para esse fim, movi todo o seu conjunto de arquivos e caixas para meus aposentos em Boston. Muito do material que correlacionei será publicado posteriormente pela American Archaeological Society, mas havia uma caixa que achei extremamente intrigante e da qual me senti muito avesso a mostrar a outros olhos. Ela estava trancada e não encontrei a chave até que me ocorreu examinar o anel pessoal que o professor sempre carregara no bolso. Quando o fiz, deparei-me com uma barreira maior e mais firmemente trancada. Pois que significado poderia ter o estranho baixo relevo de argila e as anotações, divagações e recortes desconexos que encontrei? Teria meu tio, em seus últimos anos, se tornado crédulo das imposturas mais superficiais? Resolvi então procurar o escultor excêntrico, responsável por essa aparente perturbação da paz de espírito de um velho. O baixo relevo era um retângulo irregular com menos de 1 polegada de espessura e cerca de 5 por 6 polegadas de área, obviamente de origem moderna. Seus desenhos, porém, estavam longe de ser modernos em atmosfera e sugestão, pois, embora as variações do cubismo e do futurismo sejam muitas e selvagens, nem sempre reproduzem aquela regularidade enigmática que espreita na escrita pré-histórica. E escrita de algum tipo, a maioria desses desenhos certamente parecia ser,
Embora minha memória, apesar de muita familiaridade com os papéis e coleções do meu tio, não conseguisse identificar essa espécie em particular, nem insinuar suas afiliações remotas. Acima desses aparentes hieróglifos, havia uma figura de intencionalidade evidentemente pictórica, embora sua execução impressionista proibisse qualquer ideia clara de sua natureza. Parecia ser uma espécie de monstro, ou símbolo representando um monstro, de uma forma que apenas uma imaginação doentia poderia conceber. Se eu disser que minha imaginação extravagante produziu simultâneas imagens de um polvo, um dragão e uma caricatura humana, não serei infiel ao espírito da coisa. Uma cabeça polposa e tentaculada encimava um corpo grotesco e escamoso, com asas rudimentares, mas era o contorno geral do todo que o tornava mais chocantemente assustador. Atrás da figura havia uma vaga sugestão de um fundo arquitetônico ciclópico. A escrita que acompanhava essa esquisitice estava, além de uma pilha de recortes de imprensa, na caligrafia mais recente do professor Angel, e não fazia pretensão ao estilo literário. O que parecia ser o documento principal foi encabeçado como Culto de Cthulhu, em caracteres cuidadosamente impressos para evitar a leitura errônea de uma palavra tão inédita. O manuscrito foi dividido em 2 seções, a primeira das quais foi encabeçada como 1925 Sonho e Trabalho Onírico de H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island. E a segunda, narrativa do inspetor John R. Legras, 121 Bougainville Street, New Orleans, Louisiana, na 1908 AAS MTG. Notas sobre o mesmo, ENAC do Profil Web. Os outros papéis manuscritos eram todas notas breves, algumas delas relatos dos estranhos sonhos de diferentes pessoas, algumas delas citações de livros e revistas teosóficas, notavelmente Atlantis and the Lost Lemuria, de W. Scott Elliot, e o restante comentários sobre sociedades secretas de longa duração e cultos ocultos, com referências a passagens em livros de origem mitológica e antropológica, como O Ramo de Ouro, de Fraser, e Witch Cult in Western Europe, de Miss Murray. Os recortes aludiam amplamente a doenças mentais, ou tré, e surtos de loucura ou mania em grupo na primavera de 1925. A primeira metade do manuscrito principal contava uma história muito peculiar. Parece que em 1º de março de 1925, um jovem magro e moreno de aspecto neurótico e excitado procurou o professor Angel, portando o singular baixo relevo de argila, que então estava extremamente úmido e fresco. Seu cartão trazia o nome de Henry Anthony Wilcox, e meu tio havia reconhecido como o filho mais novo de uma excelente família ligeiramente conhecida por ele, que ultimamente vinha estudando escultura na Rhode Island School of Design e morando sozinho no Fleur-de-Lis Building, perto dessa instituição. Wilcox era um jovem precoce de gênio conhecido, mas grande excentricidade. E desde a infância despertou atenção através das estranhas histórias e sonhos estranhos que costumava relatar. Ele se autodenominava psiquicamente hipersensível, mas as pessoas ponderadas da antiga cidade comercial o dispensaram como meramente estranho. Nunca se misturando muito com seus semelhantes, ele gradualmente caiu da visibilidade social e agora era conhecido apenas por um pequeno grupo de estetas de outras cidades. Mesmo o Providence Art Club, ansioso para preservar seu conservadorismo, o achou totalmente desesperançoso. Na ocasião da visita, dizia o manuscrito do professor, o escultor pediu abruptamente o benefício do conhecimento arqueológico de seu anfitrião na identificação dos hieróglifos no baixo relevo. Ele falou de uma maneira sonhadora e afetada que sugeria pose e alienava a simpatia. E meu tio mostrou alguma acrimônia ao responder, pois o frescor conspícuo do tablete implicava parentesco com qualquer coisa além da arqueologia. A réplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio o suficiente para fazê-lo recordar e registrá-la textualmente, era de um tom fantasticamente poético, que deve ter tipificado toda a sua conversa e que desde então achei altamente característico dele. Ele disse: "É novo, de fato, pois eu fiz ontem à noite em um sonho de cidades estranhas. E os sonhos são mais antigos do que a Tyre sombria, ou a Esfinge contemplativa, ou a Babilônia cercada de jardins." Foi então que ele começou aquela história confusa que repentinamente tocou uma memória adormecida e conquistou o interesse febril do meu tio. Houvera um leve tremor de terremoto na noite anterior, o mais considerável sentido em New England em alguns anos, e a imaginação de Wilcox havia sido profundamente afetada.
Ao se recolher, ele teve um sonho sem precedentes de grandes cidades ciclópicas, de blocos titânicos e monólitos lançados ao céu, todos pingando com lodo verde e sinistros com horror latente. Hieróglifos cobriam as paredes e pilares, e de algum ponto indeterminado abaixo veio uma voz que não era uma voz, uma sensação caótica que apenas a fantasia poderia transmutar em som, mas que ele tentou expressar pelo amontoado de letras quase impronunciáveis. Cthulhu Tagnini. Este amontoado verbal foi a chave para a lembrança que excitou e perturbou o professor Angel. Ele questionou o escultor com minúcia científica e estudou com intensidade quase frenética o baixo relevo no qual o jovem se viu trabalhando, arrepiado e vestido apenas com suas roupas de dormir, quando o despertar o dominou perplexamente. Meu tio culpou sua velhice, disse Wilcox mais tarde, por sua lentidão em reconhecer tanto os hieróglifos quanto o design pictórico. Muitas de suas perguntas pareceram altamente deslocadas para seu visitante, especialmente aquelas que tentavam conectar o último com cultos ou sociedades estranhas. E Wilcox não conseguia entender as repetidas promessas de silêncio que lhe eram oferecidas em troca de uma admissão de filiação a algum corpo místico ou religiosamente pagão generalizado. Quando o professor Angel se convenceu de que o escultor era de fato ignorante de qualquer culto ou sistema de conhecimento enigmático, ele sitiou seu visitante com demandas por relatórios futuros de sonhos. Isso deu frutos regulares, pois após a primeira entrevista, o manuscrito registra chamadas diárias do jovem, durante as quais ele relatou fragmentos surpreendentes de imagens noturnas, cujo fardo era sempre alguma terrível perspectiva ciclópica de pedra escura e pingando, com uma voz subterrânea ou inteligência gritando monotonamente em impactos de sentido enigmáticos inexcríveis, exceto como galimatias. Os dois sons mais frequentemente repetidos são aqueles expressos pelas letras Cthulhu e Errolé. Em 23 de março, continuou o manuscrito, Wilcox não apareceu. E as investigações em seus aposentos revelaram que ele havia sido acometido por uma espécie obscura de febre e levado para a casa de sua família na Waterman Street. Ele havia gritado à noite, acordando vários outros artistas no prédio, e havia manifestado desde então apenas alternâncias de inconsciência e delírio. Meu tio telefonou imediatamente para a família e, a partir daquele momento, manteve uma vigilância atenta sobre o caso, ligando frequentemente para o consultório na Thayer Street do Dr. Toby, que ele soube estar no comando. A mente febril do jovem aparentemente estava se detendo em coisas estranhas, e o médico estremeceu de vez em quando ao falar delas. Eles incluíam não apenas uma repetição do que ele havia sonhado anteriormente, mas tocavam loucamente em uma coisa gigantesca, milhas de altura, que andava ou cambaleava por aí. Ele em nenhum momento descreveu totalmente esse objeto, mas palavras frenéticas ocasionais, conforme repetidas pelo Dr. Toby, convenceram o professor de que ele deveria ser idêntico à monstruosidade sem nome que ele havia procurado retratar em sua escultura onírica. A referência a este objeto, acrescentou o médico, era invariavelmente um prelúdio para a subordinação do jovem à letargia. Sua temperatura, estranhamente, não estava muito acima do normal, mas toda a sua condição era, de outra forma, tal que sugeria uma verdadeira febre, em vez de um distúrbio mental. Em 2 de abril, por volta das 15 horas, todo vestígio da doença de Wilcox cessou repentinamente. Ele se sentou ereto na cama, surpreso ao se encontrar em casa e completamente ignorante do que havia acontecido em sonho ou realidade desde a noite de 22 de março. Pronunciado bem por seu médico, ele retornou aos seus aposentos em 3 dias. Mas para o professor Angel, ele não foi de mais ajuda. Todos os vestígios de sonhos estranhos desapareceram com sua recuperação, e meu tio não manteve nenhum registro de seus pensamentos noturnos depois de uma semana de relatos inúteis e irrelevantes de visões completamente usuais. Aqui terminou a primeira parte do manuscrito, mas as referências a certas notas dispersas me deram muito material para reflexão. Tanto, de fato, que apenas o ceticismo enraizado que então formava minha filosofia pode explicar minha contínua desconfiança do artista. As notas em questão eram aquelas descritivas dos sonhos de várias pessoas, cobrindo o mesmo período em que o jovem Wilcox teve suas estranhas visitações.
Meu tio parece instituiu rapidamente um corpo de investigações prodigiosamente amplo entre quase todos os amigos que ele poderia questionar sem impertinência, pedindo relatos noturnos de seus sonhos e as datas de quaisquer visões notáveis por algum tempo. A recepção de seu pedido parece ter sido variada, mas ele deve, no mínimo, ter recebido mais respostas do que qualquer homem comum poderia ter lhe dado sem uma secretária. Essa correspondência original não foi preservada, mas suas notas formaram um resumo completo e realmente significativo. Pessoas médias na sociedade e nos negócios, o tradicional sal da terra da Nova Inglaterra, deram um resultado quase completamente negativo, embora casos isolados de impressões noturnas inquietas, mas sem forma, apareçam aqui e ali, sempre entre 23 de março e 2 de abril, o período do delírio do jovem Wilcox. Os homens da ciência foram pouco mais afetados, embora 4 casos de descrição vaga sugiram vislumbres fugazes de paisagens estranhas, e em um caso é mencionado um medo de algo anormal. Foi dos artistas e poetas que vieram as respostas pertinentes, e eu sei que o pânico teria se desencadeado se eles pudessem comparar notas. Como era faltando suas cartas originais, eu meio que suspeitava que o compilador havia feito perguntas tendenciosas ou editado a correspondência em corroboração do que ele havia resolvido latentemente ver. É por isso que continuei a sentir que Wilcox, de alguma forma conhecedor dos dados mais antigos que meu tio possuía, estava se impondo ao cientista veterano. Essas respostas de estetas contaram uma história perturbadora. De 28 de fevereiro a 2 de abril, uma grande proporção deles sonhou com coisas muito bizarras, sendo a intensidade dos sonhos imensuravelmente mais forte durante o período do delírio do escultor. Mais de um quarto daqueles que relataram alguma coisa relataram cenas e meio-sons não muito diferentes daqueles que Wilcox havia descrito, e alguns dos sonhadores confessaram um medo agudo da coisa gigante sem nome visível em direção ao fim. Um caso que a nota descreve com ênfase foi muito triste. O sujeito, um arquiteto amplamente conhecido com inclinações para a teosofia e o ocultismo, ficou violentamente insano na data da apreensão do jovem Wilcox e expirou vários meses depois, após gritos incessantes para ser salvo de algum habitante escapado do inferno. Se meu tio se referisse a esses casos pelo nome, em vez de apenas por número, eu teria tentado alguma corroboração e investigação pessoal. Mas como era, consegui rastrear apenas alguns. Todos esses, no entanto, confirmaram totalmente as notas. Muitas vezes me perguntei se todos os objetos do questionamento do professor se sentiram tão intrigados quanto essa fração. É bom que nenhuma explicação nunca chegue a eles. Os recortes de imprensa, como eu insinuei, tocaram em casos de pânico, mania e excentricidade durante o período dado. O professor Angel deve ter empregado um departamento de recortes, pois o número de extratos era tremendo e as fontes espalhadas por todo o mundo. Aqui estava um suicídio noturno em Londres, onde um dorminhoco solitário havia saltado de uma janela após um grito chocante. Aqui também uma carta divagante ao editor de um jornal na América do Sul, onde um fanático deduz um futuro terrível das visões que viu. Um despacho da Califórnia descreve uma colônia teosofista vestindo vestes brancas em massa para algum cumprimento glorioso, que nunca chega, enquanto itens da Índia falam cautelosamente de uma séria inquietação nativa no final de março. As orgias de vodú se multiplicam no Haiti e postos avançados africanos relatam murmúrios sinistros. Oficiais americanos nas Filipinas acham certas tribos incômodas nesta época e policiais de Nova York são atacados por levantinos histéricos na noite de 22 a 23 de março. O oeste da Irlanda também está cheio de rumores e lendas selvagens, e um pintor fantástico chamado Ardois Bonot pendura uma paisagem onírica blasfema no Salão da Primavera de 1926 em Paris. E tão numerosos são os problemas registrados em asilos que apenas um milagre pode ter impedido a fraternidade médica de notar estranhos paralelismos e tirar conclusões mistificadas. Um bando estranho de recortes, tudo somado, e nesta data mal consigo imaginar o racionalismo insensível com que os deixei de lado. Mas então eu estava convencido de que o jovem Wilcox sabia dos assuntos mais antigos mencionados pelo professor. Segunda parte. O conto do inspetor Legrasse.
Os assuntos mais antigos que tornaram o sonho e o baixo relevo do escultor tão significativos para meu tio formaram o assunto da segunda metade de seu longo manuscrito. Uma vez antes, parece, o professor Angel havia visto os contornos infernais da monstruosidade sem nome, intrigados e com os hieróglifos desconhecidos, e ouvido as sílabas sinistras que só podem ser expressas como Cthulhu. E tudo isso em uma conexão tão emocionante e horrível que não é de admirar que ele tenha perseguido o jovem Wilcox com perguntas e exigências por dados. A experiência anterior havia ocorrido em 1908, 17 anos antes, quando a Sociedade Arqueológica Americana realizou sua reunião anual em St. Louis. O professor Angel, como convinha a alguém de sua autoridade e realizações, teve um papel proeminente em todas as deliberações. E foi um dos primeiros a ser abordado pelos vários forasteiros que aproveitaram a convocação para oferecer perguntas para respostas corretas e problemas para solução especializada. O chefe desses forasteiros, e em pouco tempo o foco de interesse para toda a reunião, era um homem de meia idade, de aparência comum, que havia viajado de Nova Orleans para obter certas informações especiais inatingíveis de qualquer fonte local. Seu nome era John Raymond Legrasse, e ele era por profissão um inspetor de polícia. Com ele carregava o assunto de sua visita, uma estatueta de pedra grotesca, repulsiva e aparentemente muito antiga, cuja origem ele não conseguia determinar. Não se deve imaginar que o inspetor Legrasse tinha o menor interesse em arqueologia. Pelo contrário, seu desejo por esclarecimento foi motivado por considerações puramente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche, ou o que quer que fosse, havia sido capturada alguns meses antes nos pântanos arborizados ao sul de Nova Orleans durante uma invasão a uma suposta reunião de voodoo. E tão singulares e hediondos eram os ritos conectados a ela, que a polícia não pôde deixar de perceber que havia tropeçado em um culto sombrio, totalmente desconhecido para eles, e infinitamente mais diabólico do que até mesmo o mais negro dos círculos de voodoo africanos. De sua origem, além dos contos erráticos e inacreditáveis extorquidos dos membros capturados, absolutamente nada foi descoberto. Daí a ansiedade da polícia por qualquer conhecimento antiquário que pudesse ajudá-los a colocar o símbolo terrível e, por meio dele, rastrear o culto até sua fonte. O inspetor Legrasse estava pouco preparado para a sensação que sua oferta criou. Uma visão da coisa foi suficiente para lançar os homens de ciência reunidos em um estado de intensa excitação, e eles não perderam tempo em se aglomerar ao redor dele para contemplar a figura diminuta, cuja estranheza total e ar de antiguidade genuinamente abismal insinuavam tão fortemente perspectivas não abertas e arcaicas. Nenhuma escola reconhecida de escultura havia animado este objeto terrível, mas séculos e até milhares de anos pareciam registrados em sua superfície escura e esverdeada de pedra não localizável. A figura, que foi finalmente passada lentamente de homem para estudo minucioso e cuidadoso, tinha entre 7 e 8 polegadas de altura e era de acabamento artisticamente requintado. Representava um monstro de contorno vagamente antropóide, mas com uma cabeça semelhante a um polvo, cujo rosto era uma massa de tentáculos, um corpo escamoso de aparência emborrachada, garras prodigiosas nos pés traseiros e dianteiros, e asas longas e estreitas atrás. Esta coisa, que parecia instintiva com uma malignidade medonha e antinatural, era de uma corpulência um tanto inchada e agachava-se maldosamente em um bloco retangular ou pedestal coberto de caracteres indecifráveis. As pontas das asas tocavam a borda traseira do bloco. O assento ocupava o centro, enquanto as garras longas e curvas das patas traseiras, agachadas e dobradas, agarravam a borda frontal e se estendiam um quarto do caminho para baixo, em direção à parte inferior do pedestal. A cabeça cefalópode estava inclinada para frente, de modo que as extremidades dos tentáculos faciais roçavam as costas das enormes patas dianteiras que agarravam os joelhos elevados do agachador. O aspecto do todo era normalmente realista e mais sutilmente assustador, porque sua fonte era tão totalmente desconhecida. Sua vasta, impressionante e incalculável idade era inconfundível. No entanto, não mostrava nenhum elo com qualquer tipo conhecido de arte pertencente à juventude da civilização ou de fato a qualquer outra época. Totalmente separado e à parte, seu próprio material era um mistério.
pois a pedra preta esverdeada e saponácea, com seus pontos e estrias douradas ou iridescentes, não se assemelhava a nada familiar à geologia ou mineralogia. Os caracteres ao longo da base eram igualmente desconcertantes, e nenhum membro presente, apesar de uma representação de metade do conhecimento especializado do mundo neste campo, poderia formar a menor noção de mesmo seu parentesco linguístico mais remoto. Eles, como o assunto e o material, pertenciam a algo horrivelmente remoto e distinto da humanidade como a conhecemos. Algo assustadoramente sugestivo de ciclos de vida antigos e profanos, nos quais nosso mundo e nossas concepções não têm parte. E ainda assim, enquanto os membros individualmente balançavam a cabeça e confessavam a derrota no problema do inspetor, havia um homem naquela reunião que suspeitava de um toque de familiaridade bizarra na forma e escrita monstruosas e que logo contou com alguma timidez o curioso pouco que ele sabia. Essa pessoa era o falecido William Channing Webb, professor de antropologia na Universidade de Princeton e um explorador de não pouca importância. O professor Webb esteve envolvido, 48 anos antes, em uma excursão pela Groenlândia e Islândia em busca de algumas inscrições rúnicas que ele não conseguiu desenterrar. E enquanto estava no alto da costa oeste da Groenlândia, encontrou uma tribo ou culto singular de esquimós degenerados, cuja religião, uma forma curiosa de adoração ao diabo, o arrepiou com sua sede de sangue e repulsividade deliberadas. Era uma fé da qual outros esquimós sabiam pouco e que mencionavam apenas com arrepios, dizendo que havia descido de eras horrivelmente antigas antes mesmo de o mundo ser feito. Além de ritos sem nome e sacrifícios humanos, havia certos rituais hereditários estranhos dirigidos a um supremo diabo ancião ou Tornassuk. E disso o professor Webb havia feito uma cópia fonética cuidadosa de um angecoca ancião ou sacerdote feiticeiro, expressando os sons em letras romanas da melhor maneira que sabia. Mas agora, de suma importância, era o fetiche que este culto havia acarinhado e ao redor do qual eles dançavam quando a aurora saltava sobre os penhascos de gelo. Era, afirmou o professor, um baixo relevo de pedra muito bruto, compreendendo uma imagem hedionda e alguma escrita enigmática. E tanto quanto ele podia dizer, era um paralelo aproximado em todas as características essenciais da coisa bestial que agora estava diante da reunião. Esses dados, recebidos com suspense e espanto pelos membros reunidos, provaram ser duplamente emocionantes para o inspetor Legrasse, e ele começou imediatamente a bombardear seu informante com perguntas. Tendo notado e copiado um ritual oral entre os adoradores do culto do pântano que seus homens haviam prendido, ele implorou ao professor que se lembrasse o melhor que pudesse das sílabas anotadas entre os esquimós diabólicos. Seguiu-se então uma comparação exaustiva de detalhes e um momento de silêncio realmente temeroso quando tanto o detetive quanto o cientista concordaram com a virtual identidade da frase comum a dois rituais infernais tão distantes um do outro. O que, em substância, tanto os feiticeiros esquimós quanto os sacerdotes do pântano da Louisiana haviam cantado a seus ídolos aparentados era algo muito parecido com isto. As divisões das palavras sendo adivinhadas a partir de quebras tradicionais na frase cantada em voz alta. Fanglunefa, Cthulhu, Lie, Riga, Nagl, Ftagn. Legrasse tinha um ponto à frente do professor Webb, pois vários entre seus prisioneiros mestiços haviam repetido para ele o que celebrantes mais velhos lhes disseram que as palavras significavam. Este texto, conforme dado, dizia algo como isto. Em sua casa em Aie, Cthulhu morto espera sonhando. E agora, em resposta a uma demanda geral e urgente, o inspetor Legrasse relatou o mais completamente possível sua experiência com os adoradores do pântano, contando uma história a qual pude ver meu tio atribuindo profundo significado. Cheirava aos sonhos mais loucos de criadores de mitos e teosofistas e revelava um grau surpreendente de imaginação cósmica entre tais mestiços e párias, como se poderia menos esperar que a possuíssem. Em 1º de novembro de 1907 havia chegado à polícia de New Orleans uma convocação frenética do pântano e da região da Lagoa ao sul. Os poceiros ali, em sua maioria descendentes primitivos, mas bem-humorados dos homens de Lafitte, estavam nas garras de um terror absoluto por uma coisa desconhecida que os havia roubado durante a noite. Era voodoo, aparentemente, mas voodoo de um tipo mais terrível do que eles jamais conheceram.
e algumas de suas mulheres e crianças desapareceram desde que o Tonton malévolo começou sua batida incessante no fundo das florestas negras assombradas, onde nenhum habitante se aventurava. Havia gritos insanos e gritos angustiantes, cantos de gelar a alma e chamas diabólicas dançando. E acrescentou o mensageiro assustado, o povo não aguentava mais. Então, um corpo de 20 policiais, enchendo 2 carruagens e um automóvel, partiu no final da tarde com o poceiro trêmulo como um guia. No final da estrada transitável, eles desembarcaram e por quilômetros chapinharam em silêncio através das terríveis florestas de ciprestes, onde o dia nunca chegava. Raízes feias e nós de forca malignos de musgo espanhol os assediavam, e de vez em quando uma pilha de pedras úmidas ou fragmento de uma parede apodrecendo intensificava com sua sugestão de habitação mórbida uma depressão que toda árvore mal formada e toda ilhota fungosa combinavam para criar. Por fim, o assentamento de poceiros, um aglomerado miserável de cabanas, surgiu à vista. E moradores histéricos correram para se aglomerar em torno do grupo de lanternas tremendo. A batida abafada de tontons era agora fracamente audível muito à frente, e um grito de gelar o sangue vinha em intervalos infrequentes, quando o vento mudava. Um brilho avermelhado também parecia filtrar-se através da vegetação rasteira pálida, além de avenidas sem fim da noite florestal. Relutantes mesmo em serem deixados sozinhos novamente, cada um dos poceiros intimidados se recusou categoricamente a avançar mais uma polegada em direção à cena da adoração profana. Então o inspetor Legrasse e seus 19 colegas mergulharam sem guia em arcadas negras de horror que nenhum deles jamais havia pisado antes. A região agora adentrada pela polícia era uma de reputação tradicionalmente maligna, substancialmente desconhecida e não percorrida por homens brancos. Havia lendas de um lago escondido não vislumbrado pela visão mortal, no qual habitava uma enorme e disforme coisa poliposa branca com olhos luminosos. E os poceiros sussurravam que demônios alados de morcego voavam para fora de cavernas na terra interior para adorá-lo à meia-noite. Eles disseram que estava lá antes de d'Iberville, antes de La Salle, antes dos índios e antes mesmo dos animais e pássaros saudáveis das florestas. Era o próprio pesadelo. E vê-lo era morrer. Mas fazia os homens sonhar, e então eles sabiam o suficiente para ficar longe. A presente orgia de voodoo estava, de fato, na mais mera franja desta área abominada, mas essa localização era ruim o suficiente. Daí talvez o próprio lugar da adoração ter aterrorizado os poceiros mais do que os sons e incidentes chocantes. Apenas a poesia ou a loucura poderiam fazer justiça aos ruídos ouvidos pelos homens de Legrasse enquanto eles avançavam pelo pântano negro em direção ao brilho vermelho e aos tontons abafados. Existem qualidades vocais peculiares aos homens e qualidades vocais peculiares aos animais, e é terrível ouvir um quando a fonte deveria produzir o outro. A fúria animal e a licença orgiástica aqui se chicotearam a alturas demoníacas por uivos e êxtases estridentes que rasgaram e reverberaram através daquelas florestas noturnas como tempestades pestilentas dos golfos do inferno. De vez em quando, a ululação menos organizada cessava, e do que parecia um coro bem treinado de vozes roucas se elevava em um canto monótono aquela frase ou ritual hediondo. Fanglui, Thulu, Lier, Nagelf, Tagin. Então os homens, tendo alcançado um local onde as árvores eram mais ralas, de repente avistaram o próprio espetáculo. 4 deles cambalearam, um desmaiou e 2 foram abalados em um grito frenético que a cacofonia louca da orgia felizmente abafou. Legrasse jogou água do pântano no rosto do homem desmaiado e todos ficaram tremendo e quase hipnotizados de horror. Em uma clareira natural do pântano ficava uma ilha gramada de talvez 1 acre de extensão, livre de árvores e toleravelmente seca. Nisto agora saltava e se contorcia uma horda mais indescritível de anormalidade humana do que qualquer cime ou angarola poderia pintar. Despidos de roupas, esta prole híbrida bramava e se contorcia em torno de uma monstruosa fogueira em forma de anel, no centro do qual, revelado por fendas ocasionais na cortina de chamas, erguia-se um grande monólito de granito com cerca de 8 pés de altura, em cima do qual, incongruente com sua pequenez, repousava a estatueta esculpida nociva. De um amplo círculo de 10 andaimes montados em intervalos regulares, com o monólito cingido de chamas como um centro, pendiam de cabeça para baixo os corpos estranhamente marcados dos poceiros indefesos que haviam desaparecido.
Era dentro deste círculo que o anel de adoradores saltava e rugia, sendo a direção geral do movimento de massa da esquerda para a direita em um bacanal sem fim entre o anel de corpos e o anel de fogo. Pode ter sido apenas imaginação. E pode ter sido apenas ecos que induziram um dos homens, um espanhol excitável, a imaginar que ouvia respostas antifonais ao ritual de algum lugar distante e não iluminado, mais profundo na floresta de lendas e horrores antigas. Este homem, Joseph de Galvez, eu mais tarde encontrei e questionei, e ele se mostrou distraidamente imaginativo. Ele de fato chegou ao ponto de insinuar a leve batida de grandes asas e um vislumbre de olhos brilhantes, e uma massa branca montanhosa além das árvores mais remotas, mas suponho que ele estivesse ouvindo muita superstição nativa. Na verdade, a pausa horrorizada dos homens foi de duração comparativamente breve. O dever veio primeiro. E embora devesse haver quase uma centena de celebrantes mestiços na multidão, a polícia confiou em suas armas de fogo e mergulhou determinada na rota nauseante. Por 5 minutos, o barulho e o caos resultantes estiveram além da descrição. Golpes selvagens foram desferidos, tiros foram disparados e fugas foram feitas. Mas no final, Legrasse foi capaz de contar cerca de 47 prisioneiros carrancudos que ele forçou a se vestir às pressas e a se alinhar entre 2 fileiras de policiais. 5 dos adoradores jaziam mortos e 2 feridos graves foram levados em macas improvisadas por seus companheiros de prisão. A imagem no monólito, é claro, foi cuidadosamente removida e carregada de volta por Legrasse. Examinados na sede após uma viagem de intensa tensão e cansaço, os prisioneiros provaram ser homens de um tipo muito baixo, mestiço e mentalmente aberrante. A maioria era marinheiros, e uma pitada de negros e mulatos, em grande parte das Índias Ocidentais ou portugueses de Brava das ilhas de Cabo Verde, deu uma coloração de voodoo ao culto heterogêneo. Mas antes que muitas perguntas fossem feitas, tornou-se manifesto que algo muito mais profundo e mais antigo do que o fetichismo negro estava envolvido. Degradadas e ignorantes como eram, as criaturas mantinham com surpreendente consistência a ideia central de sua fé repugnante. Eles adoravam, assim disseram, os grandes antigos que viveram eras antes de haver homens e que vieram para o mundo jovem do céu. Aqueles antigos se foram agora, dentro da terra e sob o mar. Mas seus corpos mortos contaram seus segredos em sonhos aos primeiros homens que formaram um culto que nunca morreu. Este era aquele culto. E os prisioneiros disseram que sempre existiu e sempre existiria, escondido em desertos distantes e lugares escuros por todo o mundo, até o momento em que o grande sacerdote Cthulhu, de sua casa escura na poderosa cidade de R'lyeh sob as águas, devesse se levantar e trazer a terra novamente sob seu domínio. Algum dia ele chamaria, quando as estrelas estivessem prontas e o culto secreto estaria sempre esperando para libertá-lo. Enquanto isso, não mais deve ser dito. Havia um segredo que nem mesmo a tortura poderia extrair. A humanidade não estava absolutamente sozinha entre as coisas conscientes da Terra, pois formas saíam da escuridão para visitar os poucos fiéis. Mas estes não eram os grandes antigos. Nenhum homem jamais viu os antigos. O ídolo esculpido era o grande Cthulhu, mas ninguém poderia dizer se os outros eram ou não precisamente como ele. Ninguém conseguia ler a escrita antiga agora, mas as coisas eram contadas de boca em boca. O ritual cantado não era o segredo. Isso nunca era dito em voz alta, apenas sussurrado. O canto significava apenas isto. Em sua casa em R'lyeh, Cthulhu morto espera sonhando. Apenas 2 dos prisioneiros foram considerados sãos o suficiente para serem enforcados, e o resto foi internado em várias instituições. Todos negaram ter participado dos assassinatos rituais e alegaram que a matança havia sido feita por seres alados negros que haviam vindo a eles de seu local de encontro imemorial na Floresta Assombrada. Mas daqueles aliados misteriosos, nenhum relato coerente jamais pôde ser obtido. O que a polícia extraiu veio principalmente de um mestiço imensamente velho chamado Castro, que afirmava ter navegado para portos estranhos e conversado com líderes imortais do culto nas montanhas da China. O velho Castro lembrou-se de pedaços de lendas hediondas que empalideceram as especulações dos teosofistas e fizeram o homem e o mundo parecerem recentes e transitórios, de fato. Houve eras em que outras coisas governaram a Terra, e elas tiveram grandes cidades.
Restos delas, disse ele, que os chineses imortais lhe haviam dito, ainda podiam ser encontrados como pedras ciclópicas em ilhas no Pacífico. Todos morreram vastas épocas de tempo antes dos homens virem. Mas havia artes que podiam revivê-los quando as estrelas voltassem a estar nas posições certas no ciclo da eternidade. Eles de fato vieram das estrelas e trouxeram suas imagens com eles. Esses grandes antigos, continuou Castro, não eram compostos inteiramente de carne e osso. Eles tinham forma, pois esta imagem modelada em estrela não provava isso. Mas essa forma não era feita de matéria. Quando as estrelas estavam certas, eles podiam mergulhar de mundo em mundo através do céu. Mas quando as estrelas estavam erradas, eles não podiam viver. Mas embora eles não vivessem mais, eles nunca realmente morreriam. Todos eles jaziam em casas de pedra em sua grande cidade de Ila, preservados pelos feitiços do poderoso Cthulhu para uma ressurreição gloriosa. Quando as estrelas e a terra pudessem mais uma vez estar prontas para eles. Mas naquele momento, alguma força de fora deve servir para libertar seus corpos. Os feitiços que os preservaram intactos também os impediram de fazer um movimento inicial, e eles só podiam ficar acordados na escuridão e pensar enquanto incontáveis milhões de anos se passavam. Eles sabiam tudo o que estava ocorrendo no universo, mas seu modo de falar era pensamento transmitido. Mesmo agora, eles falavam em seus túmulos. Quando, após infinito caos, os primeiros homens vieram, os grandes antigos falaram às sensíveis entre eles, moldando seus sonhos, pois somente assim sua linguagem poderia alcançar as mentes carnais dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, aqueles primeiros homens formaram o culto em torno de pequenos ídolos que os grandes mostraram a eles. Ídolos trazidos em eras escuras de estrelas escuras. Esse culto nunca morreria até que as estrelas voltassem a estar certas, e os sacerdotes secretos tirariam o grande Cthulhu de seu túmulo para reviver seus súditos e retomar seu domínio da Terra. O tempo seria fácil de saber, pois então a humanidade teria se tornado como os grandes antigos, livre e selvagem e além do bem e do mal, com leis e moralidade postas de lado e todos os homens gritando e matando e se divertindo em alegria. Então os antigos libertados os ensinariam novas maneiras de gritar e matar, e se divertir, e toda a terra flamejaria com um holocausto de êxtase e liberdade. Enquanto isso, o culto, por meio de ritos apropriados, deve manter viva a memória daqueles caminhos antigos e projetar a profecia de seu retorno. No tempo anterior, homens escolhidos haviam conversado com os antigos, sepultados em sonhos, mas então algo havia acontecido. A grande cidade de Pedra-Relié, com seus monólitos e sepulcros, havia afundado sob as ondas, e as águas profundas, cheias do único mistério primordial, através do qual nem mesmo o pensamento pode passar, cortaram a comunicação espectral. Mas a memória nunca morreu, e os sumos sacerdotes disseram que a cidade ressurgiria quando as estrelas estivessem certas. Então saíram da terra os espíritos negros da terra, mofados e sombrios, e cheios de rumores obscuros, captados em cavernas sob fundos marinhos esquecidos. Mas do que o velho Castro não ousou falar muito. Ele se afastou apressadamente, e nenhuma persuasão ou sutileza conseguiu obter mais nessa direção. O tamanho dos antigos, também, ele curiosamente se recusou a mencionar. Do culto, ele disse que pensava que o centro ficava em meio aos desertos sem caminhos da Arábia, onde Irem, a cidade dos pilares, sonha escondida e intocada. Não era aliado do culto às bruxas europeu e era virtualmente desconhecido além de seus membros. Nenhum livro jamais havia realmente insinuado isso, embora os chineses imortais dissessem que havia significados duplos no Necronomicon do árabe louco Abdul al-Hazred, que os iniciados poderiam ler como quisessem, especialmente o dístico muito discutido. Não está morto que pode eternamente jazer, e com eras estranhas até a morte pode morrer. Legrasse, profundamente impressionado e um tanto perplexo, havia inquirido em vão sobre as afiliações históricas do culto. Castro, aparentemente, havia dito a verdade quando afirmou que era totalmente secreto. As autoridades da Universidade Tulane não puderam lançar luz sobre o culto ou a imagem, e agora o detetive havia recorrido às maiores autoridades do país e deparado-se apenas com o conto da Groenlândia do professor Webb. O interesse febril despertado na reunião pela história de Legrasse, corroborada pela estatueta, ecoa na correspondência subsequente dos participantes, embora pouca menção ocorra nas publicações formais da sociedade.
A cautela é o principal cuidado daqueles acostumados a enfrentar charlatanismo e impostura ocasionais. Legrasse emprestou a imagem ao professor Webb por algum tempo, mas após a morte deste foi devolvida a ele e permanece em sua posse, onde a vi não muito tempo atrás. É realmente uma coisa terrível e inegavelmente semelhante à escultura onírica do jovem Wilcox. Não me surpreendeu que meu tio estivesse excitado com a história do escultor, pois que pensamentos devem surgir ao ouvir após o conhecimento do que Legrasse havia aprendido sobre o culto. Sobre um jovem sensível que sonhou não apenas com a figura e os hieróglifos exatos da imagem encontrada no pântano e da tábua do diabo da Groenlândia, mas que em seus sonhos se deparou com pelo menos 3 das palavras precisas da fórmula proferida tanto por diabólicos esquimós quanto por mestiços da Louisiana. O início imediato de uma investigação minuciosa pelo professor Angel foi eminentemente natural. Embora eu suspeitasse secretamente que o jovem Wilcox havia ouvido falar do culto de alguma forma indireta e que havia inventado uma série de sonhos para aumentar e continuar o mistério às custas do meu tio. As narrativas de sonhos e recortes coletados pelo professor foram, é claro, uma forte corroboração, mas o racionalismo da minha mente e a extravagância de todo o assunto me levaram a adotar o que eu pensava serem as conclusões mais sensatas. Então, depois de estudar minuciosamente o manuscrito novamente e correlacionar as notas teosóficas e antropológicas com a narrativa do culto de Legrasse, fiz uma viagem a Providence para ver o escultor e dar-lhe a repreensão que considerava apropriada por impor-se tão audaciosamente a um homem culto e idoso. Wilcox ainda morava sozinho no edifício Fleur de Lis, na rua Thomas, uma imitação vitoriana hedionda da arquitetura bretã do século XVII, que ostenta sua fachada estucada em meio às adoráveis casas coloniais na antiga colina e sob a sombra da mais bela torre georgiana da América. Encontrei-o trabalhando em seus aposentos e, de imediato, admiti pelos espécimes espalhados que seu gênio é realmente profundo e autêntico. Acredito que ele será notado algum dia como um dos grandes decadentistas, pois ele cristalizou em argila e um dia espelhará em mármore aqueles pesadelos e fantasias que Arthur Machen evoca em prosa e Clark Ashton Smith torna visíveis em versos e pinturas. Escuro, frágil e um tanto desleixado na aparência, ele se virou languidamente ao meu toque e perguntou-me o que desejava sem se levantar. Quando lhe disse quem eu era, demonstrou algum interesse, pois meu tio havia despertado sua curiosidade ao investigar seus estranhos sonhos, mas nunca havia explicado o motivo do estudo. Não ampliei seu conhecimento a esse respeito, mas procurei com alguma sutileza atraí-lo. Em pouco tempo, convenci-me de sua absoluta sinceridade, pois ele falava dos sonhos de uma maneira que ninguém poderia confundir. Eles e seus resíduos subconscientes influenciaram profundamente sua arte, e ele me mostrou uma estátua mórbida, cujos contornos quase me fizeram tremer com a potência de sua sugestão sombria. Ele não conseguia se lembrar de ter visto o original dessa coisa, exceto em seu próprio baixo-relevo onírico, mas os contornos haviam se formado insensivelmente sob suas mãos. Era, sem dúvida, a forma gigante com que ele delirava. Que ele realmente não sabia nada do culto oculto, exceto pelo que o catecismo implacável do meu tio havia deixado escapar. Ele logo deixou claro. E novamente me esforcei para pensar em alguma maneira pela qual ele poderia ter possivelmente recebido as estranhas impressões. Ele falou de seus sonhos de uma maneira estranhamente poética, fazendo-me ver com terrível vivacidade a úmida cidade ciclópica de pedra verde limosa, cuja geometria, ele disse estranhamente, estava toda errada, e ouvir com expectativa assustada o chamado incessante e semimetálico debaixo da terra: Cthulhu-Ftagn, Cthulhu-Ftagn. Essas palavras faziam parte daquele ritual temido que contava sobre a vigília onírica do morto Cthulhu em seu cofre de pedra em Irlaia, e eu me senti profundamente comovido apesar de minhas crenças racionais. Wilcox, eu tinha certeza, tinha ouvido falar do culto de alguma forma casual e logo o havia esquecido em meio à massa de suas leituras e imaginações igualmente estranhas. Mais tarde, em virtude de sua pura impressionabilidade, encontrou expressão subconsciente em sonhos, no baixo-relevo e na terrível estátua que eu agora contemplava, de modo que sua impostura sobre meu tio havia sido muito inocente. O jovem era de um tipo, ao mesmo tempo, ligeiramente afetado e ligeiramente mal educado, que eu nunca poderia gostar,
Mas eu estava disposto o suficiente agora para admitir tanto seu gênio quanto sua honestidade. Despedi-me dele amigavelmente e desejo-lhe todo o sucesso que seu talento promete. A questão do culto ainda permanecia a me fascinar, e às vezes eu tinha visões de fama pessoal com pesquisas sobre sua origem e conexões. Visitei Nova Orleans, conversei com Legrasse e outros daquele antigo grupo invasor. Vi a imagem terrível e até questionei alguns dos prisioneiros mestiços que ainda sobreviveram. O velho Castro, infelizmente, estava morto há alguns anos. O que eu agora ouvi tão graficamente em primeira mão, embora na realidade não fosse mais do que uma confirmação detalhada do que meu tio havia escrito, me excitou novamente. Pois eu tinha certeza de que estava na pista de uma religião muito real, muito secreta e muito antiga, cuja descoberta me tornaria um antropólogo de destaque. Minha atitude ainda era de absoluto materialismo, como eu gostaria que ainda fosse, e eu desconsiderei com uma perversidade quase inexplicável a coincidência das notas de sonhos e recortes estranhos coletados pelo professor Angel. Uma coisa que comecei a suspeitar, e que agora temo saber, é que a morte do meu tio foi longe de ser natural. Ele caiu em uma rua estreita da colina que levava de uma antiga orla marítima repleta de mestiços estrangeiros, após um empurrão descuidado de um marinheiro negro. Eu não esqueci o sangue misturado e os interesses marítimos dos membros do culto na Louisiana, e não ficaria surpreso ao saber de métodos secretos e agulhas envenenadas tão implacáveis e tão antigamente conhecidos quanto os ritos e crenças enigmáticos. Legrasse e seus homens, é verdade, foram deixados em paz, mas na Noruega um certo marinheiro que viu coisas está morto. Será que as investigações mais profundas do meu tio, depois de encontrar os dados do escultor, chegaram a ouvidos sinistros? Eu acho que o professor Angel morreu porque sabia demais, ou porque era provável que aprendesse demais. Se eu vou partir como ele, resta ver, pois aprendi muito agora. Terceiro, a loucura vinda do mar. Se o céu algum dia desejar me conceder uma dádiva, será o apagamento total dos resultados de uma mera coincidência que fixou meu olhar em um certo pedaço perdido de papel de prateleira. Não era nada em que eu naturalmente tropeçaria no curso da minha rotina diária, pois era uma edição antiga de um jornal australiano, o Sydney Bulletin, de 18 de abril de 1925. Ele havia escapado até mesmo ao departamento de recortes, que, na época de sua publicação, estava avidamente coletando material para a pesquisa do meu tio. Eu havia, em grande parte, abandonado minhas investigações sobre o que o professor Angel chamava de culto de Cthulhu e estava visitando um amigo culto em Paterson, Nova Jersey, o curador de um museu local e um mineralogista de destaque. Examinando um dia os espécimes de reserva grosseiramente colocados nas prateleiras de armazenamento em uma sala dos fundos do museu, meu olhar foi atraído por uma imagem estranha em um dos jornais antigos espalhados sob as pedras. Era o Sydney Bulletin que mencionei, pois meu amigo tem amplas afiliações em todas as partes estrangeiras concebíveis. E a imagem era um corte em meio tom de uma imagem de pedra horrível, quase idêntica àquela que Legrasse havia encontrado no pântano. Ansiosamente limpando a folha de seu conteúdo precioso, examinei o item em detalhes. E fiquei desapontado ao descobrir que era de apenas extensão moderada. O que sugeria, no entanto, era de significado portentoso para minha busca vacilante, e eu cuidadosamente o rasguei para ação imediata. Dizia o seguinte: mistério de navio abandonado encontrado no mar. Vigilant chega com um iate neozelandês armado e indefeso a reboque. Um sobrevivente e um homem morto foram encontrados a bordo. História de batalha desesperada e mortes no mar. Marinheiro resgatado recusa. Particulares de experiência estranha. Ídolo estranho encontrado em sua posse. Investigação. A seguir. O cargueiro Vigilant da Morrison Co., vindo de Valparaíso, chegou esta manhã ao seu cais em Darling Harbour, tendo a reboque o iate a vapor Alert de Dunedin, Nova Zelândia, abatido e incapacitado, mas fortemente armado, que foi avistado em 12 de abril na latitude sul 34 graus 21 minutos, longitude oeste 152 graus 17 minutos, com um homem vivo e um morto a bordo. O Vigilant deixou Valparaíso em 25 de março e em 2 de abril foi levado consideravelmente ao sul de seu curso por tempestades excepcionalmente fortes e ondas monstruosas.
Em 12 de abril, o navio abandonado foi avistado. E, embora aparentemente deserto, descobriu-se ao embarcar que continha um sobrevivente em um estado semi-delirante e um homem que estava evidentemente morto há mais de uma semana. O homem vivo estava agarrando um horrível ídolo de pedra de origem desconhecida, com cerca de 1 pé de altura, sobre cuja natureza as autoridades da Universidade de Sydney, da Royal Society e do museu na College Street professam completa perplexidade, e que o sobrevivente diz ter encontrado na cabine do iate em um pequeno santuário esculpido de padrão comum. Este homem, depois de recuperar os sentidos, contou uma história extremamente estranha de pirataria e massacre. Ele é Gustaf Johansen, um norueguês de alguma inteligência, e foi segundo imediato da escuna de 2 mastros Emma, de Auckland, que partiu para Callao em 20 de fevereiro com uma tripulação de 11 homens. A Emma, diz ele, foi atrasada e lançada amplamente ao sul de seu curso pela grande tempestade de 1º de março, e em 22 de março, na latitude sul 49 graus 51 minutos, longitude oeste 128 graus 34 minutos, encontrou o Alert, tripulado por uma tripulação estranha e de aparência maligna de canacas e mestiços. Sendo ordenado peremptoriamente a retornar, o capitão Collins recusou. Então, a estranha tripulação começou a atirar selvagemente e sem aviso na escuna, com uma bateria peculiarmente pesada de canhões de bronze que fazia parte do equipamento do iate. Os homens da Emma mostraram luta, diz o sobrevivente, e embora a escuna tenha começado a afundar devido aos tiros abaixo da linha d'água, eles conseguiram içar ao lado de seu inimigo e embarcar nele, lutando com a tripulação selvagem no convés do iate, e sendo forçados a matá-los todos, o número sendo ligeiramente superior, devido ao seu modo de luta particularmente abominável e desesperado, embora um tanto desajeitado. 3 dos homens da Emma, incluindo o capitão Collins e o primeiro imediato Green, foram mortos, e os 8 restantes, sob o comando do segundo imediato Johansen, prosseguiram para navegar no iate capturado, indo adiante em sua direção original para ver se existia alguma razão para sua ordem de retorno. No dia seguinte, parece, eles levantaram e desembarcaram em uma pequena ilha, embora nenhuma se saiba existir naquela parte do oceano, e 6 dos homens morreram de alguma forma em terra. Embora Johansen seja estranhamente reticente sobre esta parte de sua história e fale apenas de sua queda em um abismo rochoso. Mais tarde, parece, ele e um companheiro embarcaram no iate e tentaram manejá-lo, mas foram atingidos pela tempestade de 2 de abril. Daquele momento até seu resgate no dia 12, o homem se lembra de pouco e nem sequer recorda quando William Bryden, seu companheiro, morreu. A morte de Bryden não revela nenhuma causa aparente e provavelmente se deveu à excitação ou exposição. Avisos telegráficos de Dunedin informam que o Alert era bem conhecido ali como um comerciante de ilhas e tinha uma reputação ruim ao longo da orla marítima. Era propriedade de um grupo curioso de mestiços, cujos encontros frequentes e viagens noturnas à floresta atraíram não pouca curiosidade. E havia zarpado com grande pressa logo após a tempestade e os tremores de terra de 1º de março. Nosso correspondente de Auckland dá a Emma e sua tripulação uma excelente reputação, e Johansen é descrito como um homem sóbrio e digno. O almirantado instaurará uma investigação sobre todo o assunto a partir de amanhã, na qual todos os esforços serão feitos para induzir Johansen a falar mais livremente do que fez até agora. Isso foi tudo, juntamente com a imagem da imagem infernal. Mas que trem de ideias começou em minha mente? Aqui estavam novos tesouros de dados sobre o culto de Cthulhu e evidências de que ele tinha estranhos interesses no mar, bem como em terra. Que motivo levou a tripulação híbrida a ordenar o retorno da Emma enquanto navegavam com seu ídolo hediondo? Qual era a ilha desconhecida onde 6 da tripulação da Emma haviam morrido e sobre a qual o imediato Johansen era tão reservado? O que a investigação do vice-almirantado havia revelado e o que se sabia sobre o culto nocivo em Dunedin? E o mais maravilhoso de tudo, que profunda e mais que natural ligação de datas, era esta que dava um significado maligno e agora inegável às várias reviravoltas dos eventos tão cuidadosamente observadas pelo meu tio. 1º de março, nosso 28 de fevereiro, de acordo com a linha internacional de data, o terremoto e a tempestade haviam chegado.
De Dunedin, o Alert e sua tripulação nociva haviam partido ansiosamente como se fossem imperiosamente convocados. E do outro lado da terra, poetas e artistas haviam começado a sonhar com uma estranha e úmida cidade ciclópica, enquanto um jovem escultor moldava em seu sono a forma do temido Cthulhu. Em 23 de março, a tripulação da Emma desembarcou em uma ilha desconhecida e deixou 6 homens mortos. E nessa data, os sonhos de homens sensíveis assumiram uma vivacidade aumentada e escureceram com o medo da busca maligna de um monstro gigante, enquanto um arquiteto havia enlouquecido e um escultor havia entrado repentinamente em delírio. E quanto a esta tempestade de 2 de abril, a data em que todos os sonhos da cidade úmida cessaram, e Wilcox emergiu ileso da escravidão de uma febre estranha. E quanto a tudo isso e aquelas dicas do velho Castro sobre os antigos afundados, nascidos das estrelas e seu reinado vindouro, seu culto fiel e seu domínio dos sonhos? Eu estava cambaleando à beira de horrores cósmicos além do poder do homem suportar. Se sim, devem ser horrores da mente apenas, pois de alguma forma o 2º de abril havia posto fim a qualquer ameaça monstruosa que havia começado seu cerco à alma da humanidade. Naquela noite, após um dia de cablagens e arranjos apressados, despedi-me do meu anfitrião e peguei um trem para São Francisco. Em menos de um mês eu estava em Dunedin, onde, no entanto, descobri que pouco se sabia sobre os estranhos membros do culto que haviam permanecido nas antigas tabernas marítimas. A escória da orla marítima era comum demais para menção especial. Embora houvesse uma vaga conversa sobre uma viagem ao interior que esses mestiços fizeram, durante a qual 10 batidas de tambor e chamas vermelhas foram notadas nas colinas distantes. Em Auckland, aprendi que Johansen havia retornado com o cabelo loiro transformado em branco após um interrogatório superficial e inconclusivo em Sydney, e que depois disso vendeu sua casa na West Street e navegou com sua esposa para sua antiga casa em Oslo. De sua experiência emocionante, ele não contaria a seus amigos mais do que havia contado aos oficiais do almirantado, e tudo o que eles puderam fazer foi me dar seu endereço em Oslo. Depois disso, fui a Sydney e conversei sem sucesso com marinheiros e membros do tribunal do vice-almirantado. Vi o Alert, agora vendido e em uso comercial, no Círculo Aquay em Sydney Cove, mas não ganhei nada de sua massa não comprometedora. A imagem agachada com sua cabeça de choco, corpo de dragão, asas escamosas e pedestal hieroglífico foi preservada no museu em Hyde Park. E eu estudei longa e bem, achando uma coisa de requinte maligno e com o mesmo mistério absoluto, antiguidade terrível e estranheza sobrenatural de material que eu havia notado no espécime menor de Legrasse. Os geólogos, o curador me disse, acharam num quebra-cabeça monstruoso, pois eles juraram que o mundo não continha nenhuma rocha como ela. Então pensei com um arrepio no que o velho Castro havia dito a Legrasse sobre os grandes antigos primordiais. Eles vieram das estrelas e trouxeram suas imagens com eles. Abalado com uma revolução mental como nunca antes havia conhecido, resolvi então visitar o imediato Johansen em Oslo. Navegando para Londres, reembarquei imediatamente para a capital norueguesa. E um dia de outono desembarquei nos cais bem cuidados à sombra do Egeberg. O endereço de Johansen, descobri, ficava na cidade velha do rei Harald Hardrada, que manteve vivo o nome de Oslo durante todos os séculos em que a cidade maior se disfarçou de cristiana. Fiz a curta viagem de táxi e bati com o coração palpitante na porta de um edifício antigo e elegante com fachada rebocada. Uma mulher de rosto triste, vestida de preto, atendeu ao meu chamado e fui picado de decepção quando ela me disse em inglês hesitante que Gustav Johansen não existia mais. Ele não sobreviveu ao seu retorno, disse sua esposa, pois os acontecimentos no mar em 1925 o haviam destruído. Ele não havia contado a ela mais do que havia contado ao público, mas havia deixado um longo manuscrito de assuntos técnicos, como ele disse, escrito em inglês, evidentemente para protegê-la do perigo de uma leitura casual. Durante uma caminhada por uma rua estreita, perto do cais de Gothenburg, um feixe de papéis caindo de uma janela do sótão o derrubou. 2 marinheiros Lascar o ajudaram imediatamente a se levantar, mas antes que a ambulância pudesse alcançá-lo, ele estava morto. Os médicos não encontraram nenhuma causa adequada para o fim e atribuíram-no a problemas cardíacos e uma constituição enfraquecida. Senti então roendo minhas entranhas
Aquele terror sombrio que nunca me deixará até que eu também esteja em repouso, acidentalmente ou não. Persuadindo a viúva de que minha conexão com os assuntos técnicos de seu marido era suficiente para me dar direito ao seu manuscrito, levei o documento embora e comecei a lê-lo no barco de Londres. Era uma coisa simples e confusa, o esforço ingênuo de um marinheiro para um diário post-factum. E se esforçava para recordar dia a dia aquela última viagem terrível. Não posso tentar transcrevê-lo textualmente em toda a sua obscuridade e redundância, mas contarei sua essência o suficiente para mostrar por que o som da água contra os lados do navio tornou-se tão insuportável para mim que tapei meus ouvidos com algodão. Johansen, graças a Deus, não sabia de tudo, mesmo que tenha visto a cidade e a coisa, mas nunca mais dormirei calmamente quando penso nos horrores que espreitam incessantemente por trás da vida no tempo e no espaço, e daquelas blasfêmias profanas de estrelas mais antigas que sonham sob o mar, conhecidas e favorecidas por um culto de pesadelo pronto e ansioso para soltá-las sobre o mundo sempre que outro terremoto erguer novamente sua monstruosa cidade de pedra ao sol e ao ar. A viagem de Johansen havia começado exatamente como ele contou ao vice-almirantado. A Emma, em lastro, havia saído de Auckland em 20 de fevereiro e havia sentido toda a força daquela tempestade nascida de um terremoto que deve ter erguido do fundo do mar os horrores que enchiam os sonhos dos homens. Mais uma vez sob controle, o navio estava fazendo bom progresso quando foi detido pelo Alert em 22 de março, e pude sentir o pesar do imediato ao escrever sobre seu bombardeio e afundamento. Dos cultistas de pele escura no Alert, ele fala com horror significativo. Havia alguma qualidade peculiarmente abominável neles, que fazia com que sua destruição parecesse quase um dever. E Johansen mostra admiração ingênua pela acusação de impiedade apresentada contra seu grupo durante os procedimentos do tribunal de inquérito. Então, impulsionados pela curiosidade em seu iate capturado sob o comando de Johansen, os homens avistam um grande pilar de pedra saindo do mar, e na latitude sul, 47 graus 9 minutos, longitude oeste, 126 graus 43 minutos, encontram uma costa de lama, lodo e alvenaria ciclópica, cheia de algas que não pode ser nada menos que a substância tangível do terror supremo da Terra. A cidade cadáver de pesadelo de Herlier, que foi construída em eras imensuráveis atrás da história pelas vastas e repugnantes formas que escorreram das estrelas escuras. Lá jazia o grande Cthulhu e suas hordas, escondidos em cofres verdes e viscosos, e enviando finalmente, após ciclos incalculáveis, os pensamentos que espalham medo aos sonhos dos sensíveis e chamam imperiosamente os fiéis para virem uma peregrinação de libertação e restauração. Tudo isso Johansen não suspeitava, mas Deus sabe que ele logo viu o suficiente. Suponho que apenas o cume de uma única montanha, a horrenda cidadela coroada de monólitos onde o grande Cthulhu foi enterrado, realmente emergiu das águas. Quando penso na extensão de tudo o que pode estar ruminando lá embaixo, quase desejo me matar imediatamente. Johansen e seus homens ficaram maravilhados com a majestade cósmica desta Babilônia escorrendo de demônios antigos e devem ter adivinhado sem orientação que não era nada deste ou de qualquer planetação. O espanto com o tamanho inacreditável dos blocos de pedra esverdeada, com a altura vertiginosa do grande monólito esculpido e com a identidade estupefaciente das estátuas e baixos relevos colossais, com a estranha imagem encontrada no santuário no Alert, é visivelmente pungente em cada linha da descrição assustada do imediato. Sem saber como é o futurismo, Johansen alcançou algo muito próximo disso quando falou da cidade. Pois em vez de descrever qualquer estrutura ou edifício definido, ele se detém apenas em amplas impressões de vastos ângulos e superfícies de pedra. Superfícies grandes demais para pertencer a qualquer coisa certa ou adequada para esta terra, e ímpias com imagens e hieróglifos horríveis. Menciono sua conversa sobre ângulos porque sugere algo que Wilcox me contou sobre seus sonhos terríveis. Ele havia dito que a geometria do lugar dos sonhos que ele viu era anormal, não euclidiana e repugnantemente evocativa de esferas e dimensões separadas das nossas. Agora, um marinheiro iletrado sentiu a mesma coisa enquanto contemplava a terrível realidade.
Johansen e seus homens desembarcaram em um banco de lama inclinado nesta acrópole monstruosa e subiram escorregadiamente sobre blocos titânicos e lodosos que não poderiam ter sido nenhuma escadaria mortal. O próprio sol do céu parecia distorcido quando visto através do miasma polarizador que brotava desta perversão encharcada pelo mar, e ameaça e suspense retorcidos espreitavam em ângulos alucinantes e evasivos de rocha esculpida, onde um segundo olhar mostrava concavidade depois que o primeiro mostrava convexidade. Algo muito parecido com o medo tomou conta de todos os exploradores antes que algo mais definido do que rocha, lodo e algas fosse visto. Cada um teria fugido se não temesse o desprezo dos outros, e foi apenas sem entusiasmo que eles procuraram em vão, como se provou por alguma lembrança portátil para levar embora. Foi Rodrigues, o português, quem subiu no pé do monólito e gritou sobre o que havia encontrado. O resto seguiu e olhou curiosamente para a imensa porta esculpida com o baixo relevo agora familiar de Lula Dragão. Era, disse Johansen, como a porta de um grande celeiro, e todos sentiram que era uma porta por causa da verga, soleira e batentes ornamentados ao redor dela, embora não pudessem decidir se ela ficava plana como uma porta de alçapão ou inclinada como uma porta de adega externa. Como Wilcox teria dito, a geometria do lugar estava toda errada. Não se podia ter certeza de que o mar e o solo eram horizontais, portanto a posição relativa de tudo o mais parecia fantasticamente variável. Bryden empurrou a pedra em vários lugares sem resultado. Então Donovan apalpou-a delicadamente ao redor da borda, pressionando cada ponto separadamente enquanto avançava. Ele escalou interminavelmente ao longo da moldura de pedra grotesca. Isto é, alguém chamaria de escalada se a coisa não fosse afinal horizontal. E os homens se perguntavam como qualquer porta no universo poderia ser tão vasta. Então, muito suave e lentamente, o painel do tamanho de um acre começou a ceder para dentro no topo, e eles viram que estava equilibrado. Donovan deslizou ou de alguma forma se impulsionou para baixo ou ao longo do batente e se juntou a seus companheiros, e todos observaram o estranho recesso do portal monstruosamente entalhado. Nesta fantasia de distorção prismática, ele se moveu anomalamente de forma diagonal, de modo que todas as regras da matéria e da perspectiva pareciam perturbadas. A abertura estava preta, com uma escuridão quase material. Aquela tenebrosidade era de fato uma qualidade positiva, pois obscurecia as partes das paredes internas que deveriam ter sido reveladas e realmente irrompeu como fumaça de seu aprisionamento de eras, escurecendo visivelmente o sol, enquanto esgueirava-se para o céu encolhido e giboso em asas membranosas e esvoaçantes. O odor que emanava das profundezas recém-abertas era intolerável, e por fim Hawkins, de ouvido aguçado, pensou ter ouvido um som desagradável e lamacento lá embaixo. Todos ouviram, e todos ainda estavam ouvindo quando ele cambaleou, babando a vista e apertou, tateando sua gelatinosa imensidão verde através da porta preta para o ar externo contaminado daquela cidade venenosa da loucura. A pobre caligrafia de Johansen quase desapareceu quando ele escreveu sobre isso. Dos 6 homens que nunca chegaram ao navio, ele acha que 2 morreram de puro medo naquele instante maldito. A coisa não pode ser descrita. Não há linguagem para tais abismos de insanidade gritante e imemorial, tais contradições sobrenaturais de toda a matéria, força e ordem cósmica. Uma montanha andou ou tropeçou. Deus! Que maravilha que em toda a terra um grande arquiteto enlouqueceu, e o pobre Wilcox delirou com febre naquele instante telepático. A coisa dos ídolos, a prole verde e pegajosa das estrelas, havia despertado para reivindicar o que era seu. As estrelas estavam certas novamente, e o que um culto secular não havia conseguido fazer por desígnio, uma banda de marinheiros inocentes havia feito por acidente. Após vigintilhões de anos, o grande Cthulhu estava solto novamente e faminto por prazer. 3 homens foram arrebatados pelas garras flácidas antes que alguém se virasse. Que Deus os descanse, se houver algum descanso no universo. Eles eram Donovan, Guerrera e Angstrom. Parker escorregou quando os outros 3 estavam mergulhando freneticamente sobre intermináveis vistas de rocha verde incrustada para o barco, e Johansen jura que foi engolido por um ângulo de alvenaria que não deveria estar ali. Um ângulo que era agudo, mas se comportava como se fosse obtuso.
Então apenas Bryden e Johansen chegaram ao barco e puxaram desesperadamente para o Alert, enquanto a monstruosidade montanhosa desabava sobre as pedras viscosas e hesitava, cambaleando na beira da água. Não havia sido permitido que o vapor baixasse completamente, apesar da partida de todas as mãos para a costa. E foi o trabalho de apenas alguns momentos de corrida febril para cima e para baixo entre o leme e as máquinas para colocar o Alert em movimento. Lentamente, em meio aos horrores distorcidos daquela cena indescritível, ela começou a agitar as águas letais. Enquanto na alvenaria daquela costa ossuária que não era da terra, a coisa titânica das estrelas salivava e grasnava como Polifemo, amaldiçoando o navio em fuga de Odisseu. Então, mais ousado do que o lendário Ciclope, o grande Cthulhu deslizou gordurosamente para a água e começou a perseguir com vastas braçadas cósmicas que levantavam ondas. Bryden olhou para trás e enlouqueceu, rindo estridentemente enquanto continuava rindo em intervalos até que a morte o encontrasse uma noite na cabine enquanto Johansen vagava delirantemente. Mas Johansen ainda não havia desistido. Sabendo que a coisa certamente alcançaria o Alert, até que o vapor estivesse totalmente acionado, ele resolveu tentar uma chance desesperada e, colocando o motor em velocidade máxima, correu como um raio no convés e inverteu o leme. Houve um poderoso redemoinho e espuma na salmoura nociva, e à medida que o vapor aumentava cada vez mais, o bravo norueguês dirigiu seu navio de frente contra a gelatina perseguidora que se elevava acima da espuma imunda como a popa de uma galera demoníaca. A horrível cabeça de lula com tentáculos contorcidos chegou quase à extremidade do gurupés do iate robusto, mas Johansen continuou implacavelmente. Houve uma explosão como a de uma bexiga explodindo, uma sujeira lamacenta como a de um peixe-lua, fendido, um fedor como o de 1000 túmulos abertos e um som que o cronista não colocaria no papel. Por um instante, o navio foi conspurcado por uma nuvem verde acre e ofuscante, e então houve apenas uma fervura venenosa na popa, onde Deus no céu. A plasticidade dispersa daquela prole celeste sem nome estava se recombinando nebulosamente em sua odiosa forma original, enquanto sua distância aumentava a cada segundo à medida que o Alert ganhava ímpeto com seu vapor crescente. Isso foi tudo. Depois disso, Johansen apenas ruminou sobre o ídolo na cabine e cuidou de algumas questões de comida para si e para o maníaco risonho ao seu lado. Ele não tentou navegar após a primeira fuga ousada, pois a reação havia tirado algo de sua alma. Então veio a tempestade de 2 de abril e um acúmulo de nuvens sobre sua consciência. Há uma sensação de redemoinho espectral através de desfiladeiros líquidos do infinito, de passeios vertiginosos através de universos cambaleantes na cauda de um cometa e de mergulhos histéricos do poço para a lua e da lua de volta para o poço, tudo animado por um coro cacarejante dos deuses anciãos distorcidos e hilariantes e os duendes zombeteiros verdes e alados de Tártaro. Desse sonho veio o resgate, o Vigilant, o tribunal do vice-almirantado, as ruas de Dunedin e a longa viagem de volta para casa, para a velha casa perto do Egeberg. Ele não podia contar, eles o achariam louco. Ele escreveria sobre o que sabia antes que a morte chegasse, mas sua esposa não deveria adivinhar. A morte seria uma dádiva se apenas pudesse apagar as memórias. Esse foi o documento que li, e agora o coloquei na caixa de lata ao lado do baixo-relevo e dos papéis do professor Angel. Com ele irá este meu registro, este teste da minha própria sanidade, no qual é montado aquilo que espero que nunca mais seja montado. Contemplei tudo o que o universo tem a oferecer de horror, e até mesmo os céus da primavera e as flores do verão devem ser veneno para mim depois disso. Mas não acho que minha vida será longa. Como meu tio partiu, como o pobre Johansen partiu, assim partirei eu. Eu sei demais e o culto ainda vive. Cthulhu também ainda vive, suponho. Novamente naquele abismo de pedra que o protege desde que o sol era jovem. Sua cidade amaldiçoada está afundada mais uma vez, pois o vigilante navegou sobre o local após a tempestade de abril, mas seus ministros na terra ainda gritam e saltam e matam em torno de monólitos com ídolos em lugares solitários. Ele deve ter sido preso pelo afundamento enquanto estava dentro de seu abismo negro, ou então o mundo estaria agora gritando de medo e frenesi. Quem sabe o fim? O que subiu pode afundar, e o que afundou pode subir. A repugnância espera e sonha nas profundezas, e a decadência se espalha sobre as cidades cambaleantes dos homens. Um tempo virá,
Mas eu não devo e não posso pensar. Deixe-me orar para que, se eu não sobreviver a este manuscrito, meus executores coloquem a cautela antes da audácia e garantam que ele não encontre outro olhar.